Corporativo com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre inteligência artificial nas empresas, empreendedorismo digital. Nosso convidado é Bertier Ribeiro Neto, CTO da UMI, que é uma fintech que atua na área do crédito. Bertier, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o convite aqui do Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Milton, bom dia. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu apresentar a UMI como uma fintech na área de crédito, digo apenas uma parte do todo que vocês realizam e eu peço para que você nos explique, nos apresente esse trabalho que vocês desenvolvem baseado na experiência, no conhecimento e também na tecnologia. Não, claro, Milton. Imagine um consumidor que vai até um varejo qualquer, um ponto que a gente chama de um ponto de venda. E ele quer comprar uma mercadoria qualquer e o vendedor diz para ele assim, nós tem um celular modelo novo que foi lançado. Lá, ele se interessa, mas aí ele descobre que esse celular é mais caro. Mas ele quer adquirir esse celular. Então, como é que resolve esse problema? Esse problema resolve, no mundo de hoje, você concedendo crédito para aquele cliente no ponto de venda, no momento que ele declara o desejo. O que a UMI faz, ela oferece uma plataforma de tecnologia, pede o CPF para o cliente, 3 minutos depois ela toma uma decisão. Sim ou não na concessão do crédito e qual que é o limite do crédito para ele comprar aquela mercadoria. É uma solução. Quando você pensa no cartão de crédito, o cartão de crédito é uma operação espetacular, né? Você tem um cartão, você adquire esse cartão no seu bairro, onde você mora, você viaja para Lisboa, enfia o cartão no ATM, sai euros. É um negócio espetacular. Mas é uma solução que tem 70 anos, é uma solução antiga, uma solução para conceder o crédito. No momento que o cliente declara o desejo, você precisa de um outro tipo de solução e é isso que a gente ajuda o varejista a prover para o cliente. Com que base essa decisão é tomada? Essa decisão é tomada com base numa série de fatores. O cliente nos dá o CPF. Então, a gente usa informação pública relacionada com aquele CPF, são os sinais. A gente também usa a informação, se esse cliente é um cliente recorrente do varejo, se o varejista conhece esse cliente, a gente também usa essa informação, fatora essa informação na decisão de crédito. A gente usa informação de renda, é basicamente isso. A gente tem o que a gente chama de um motor de crédito, né, que é um núcleo de inteligência artificial que combina todos esses sinais e toma uma decisão de forma automatizada. E como é que se garante que esse processo todo ele seja justo, seja inclusivo e ao mesmo tempo seguro para aquele que concede o crédito? Bom, como é que ele seja justo, né? A gente né, tenta reconhecer o potencial de cada pessoa. A relação com o varejista é muito importante nesse reconhecimento. Como é que a gente garante que o processo seja seguro? Hoje você tem tecnologia. Uma das questões de garantir que é seguro, Milton, é você saber aquela pessoa que está no ponto de venda, naquele momento, é quem que ela está falando, e a gente tem tecnologia hoje, a tecnologia que é mais usada para isso é reconhecimento facial. Com o CPF, com reconhecimento facial, a gente sabe se aquela pessoa é quem que ela está falando. O varejista também nos ajuda, porque o varejista conhece o cliente. Deixa eu te dar um exemplo assim, bem atípico. O cliente chega lá e está fazendo uma reforma na casa. Tem varejista que faz, você tem uma reforma? Então isso quer dizer o seguinte, ele vai precisar de um crédito de mais longa duração, né? O varejista vai dizer, eu posso ir até a sua residência para ver a reforma? Claro, ele vai lá, visita o imóvel que está sendo reformado, fala, não, vou te dar um crédito de 10 mil reais pelos próximos 6 meses. Então, assim, a informação sobre o cliente é vital nessa tomada de decisão. E essa informação toda, ela, desde o início do processo até o final,
ela passa pelo uso de tecnologia. A base do negócio é a tecnologia? A base do negócio é uma infraestrutura de tecnologia, uma infraestrutura bastante complexa. Essa infraestrutura, a gente precisa de fazer o cadastro do cliente, a gente precisa de compilar os sinais, a gente precisa de tomar uma decisão, sim ou não. O crédito, a gente precisa estabelecer o limite. Quando o limite é concedido, a gente precisa de pagar o varejista no dia seguinte, a gente precisa de cobrar esse crédito que foi concedido ao cliente em prestações mensais, a gente tem que prover atendimento. É a complexidade da operação é que torna o serviço prestado pela UMA de grande valor para o varejista. Bertier, então me explica como é que vocês desenvolveram esta tecnologia para oferecer esse tipo de serviço dentro desses parâmetros de segurança, justiça e inclusão que nós estávamos nos referindo. É um processo de aprendizado, né? A empresa foi fundada em 2018. Quando a empresa foi fundada em Manaus, a partir de uma tese de um aluno de doutorado e um professor orientador, que se juntaram aos dois fundadores, e eles começaram a fazer uma coisa bem simples, Milton. Assim, eles se associaram a um comerciante local, a Bemol, e fazer o seguinte: quando o cliente chegar na sua loja para tomar o crédito, nós vamos te auxiliar a tomar a decisão. Aí o pessoal da Bemol perguntou, como? Eu falei, com tecnologia. Eu falei, isso é possível? É. Em 2018, a empresa já usava o modelo de rede neural para tomar uma decisão. Como é que você garante que a operação seja segura? Você tem que reconhecer o cliente, é algo que a gente não fazia. Sabe o que a gente fazia na época, em 2018? A gente pedia o sujeito para bater uma foto dele mesmo com uma carteirinha. Aí eles pegavam a carteira de habilitação e punham do lado dele e tentavam bater a foto. Como você pode imaginar, isso gerava uma série de problemas. Hoje você tem tecnologia, né, muito melhor. Então, é um processo evolutivo em que a empresa ela vai aprendendo. Ela no início, o que ela fazia? Ela prestava serviços de tecnologia para varejistas grandes que concediam o crédito, o próprio varejista concedia o crédito. Aí os fundadores fizeram uma análise de mercado e falaram, o negócio de crédito é muito maior, a população brasileira está mal servida, existe uma oportunidade interessante. Aí vem a pergunta, como é que você monta uma operação de crédito? E aí você vai explorando, né? Você tem várias frentes disso aí. Então é um aprendizado ao longo do tempo. Como é que a gente garante que a operação é justa, que a operação é inclusiva, como você menciona? É monitorando o que está acontecendo com o crédito que nós estamos conseguindo, estão concedendo, é monitorando o que está acontecendo com aqueles usuários para os quais a gente não concedeu o crédito. Né? E aí você vai aprendendo. Né? Falou, ó, gozado, eu não concedi o crédito para a Maria, eu devia ter concedido. Está errada essa decisão. Como é que corrige? E quem é que faz essa correção? É o ser humano ou a própria máquina? Ela que vai aprendendo com ela própria através, por exemplo, do uso da inteligência artificial? É os dois, porque o processo de aprendizado, Milton, na inteligência artificial, então você tem duas fases. Uma fase você tem o que a gente chama de um modelo de rede neural, eu não vou entrar nos detalhes da tecnologia aqui, mas esse modelo funciona basicamente da seguinte forma: você dá para ele exemplos, é o que a gente chama de treino, e diz para ele, olha, você tem que dizer sim ou não, com base nesses exemplos. Tá? Mas você não pode treinar o modelo, deixa ele tomar a decisão e aceitar a decisão como final. Então, a gente tem que sempre ter a supervisão do humano. Né? Então, a gente treina o modelo, coloca o modelo no ar, faz uma série de testes e a gente pergunta, o modelo está tomando decisão boa ou não? Quando o modelo toma uma decisão ruim, como é que a gente para o modelo e passa a decisão para um agente humano? Né? Então, a minha visão é sempre muita tecnologia com supervisão do humano. O risco que tem aqui é a gente deixar as pessoas saírem usando a tecnologia, achando que o resultado que a tecnologia está produzindo é verídico e é final. O resultado não é verídico, o resultado não é final, o processo precisa de supervisão. Isso que você está falando para nós agora, e que foi utilizado dentro do desenvolvimento dessa plataforma da UME, ele é um ensinamento
para todos os demais empreendedores ou empreendimentos que utilizem a tecnologia. Porque o que você está nos dizendo é, sim, implantamos a tecnologia, oferecemos a ela a possibilidade de ter autonomia, por exemplo, para decidir se vai dar crédito para uma pessoa ou não, mas nós não podemos perder o controle sobre essa tecnologia. Isso, no ponto de vista de conceito, ele é fundamental para qualquer aplicação, por exemplo, da inteligência artificial. Eu não podia concordar mais, Milton. Isso é absolutamente verdade. Acho que existe uma confusão aqui, né? A tecnologia, ela permite tomar decisões complexas muito rapidamente. Então, tem um processo de automação. E o processo de automação é bom, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas vai significar menos empregos? Eu falo, olha, a tecnologia ela evolui. Se você, como empresa, não participar, você fica para trás. Se o Milton Jung tem uma empresa que utiliza a tecnologia de inteligência artificial intensamente, e o Bietia tem uma outra empresa que não usa, eventualmente eu não consigo mais competir. Então você tem que usar. Mas o propósito não é usar a tecnologia. O propósito é resolver um problema que aflige o seu cliente. E o cliente da UMI, no caso, quem que são os clientes da UMI? É a pessoa que contrai o crédito e o varejista que está entregando a mercadoria. Então, a pergunta é como é que a gente usa tecnologia para ajudar os nossos usuários, para ajudar o cliente, para ajudar o varejista. E aí a gente precisa, nesse ciclo, de supervisão do agente humano. A gente não Como é que pode você, aplicar a tecnologia de forma cega, não. como é que você está assistindo ao desenvolvimento da inteligência artificial hoje mais popularizada, com uma série de empresas e negócios tentando utilizar da melhor maneira possível? Qual é o nível de amadurecimento que já existe hoje, por exemplo, aqui no Brasil, para a utilização dessa tecnologia? É, eu acho que existe hoje uma consciência que a tecnologia é importante. Eu acho que existe um número. Nós precisamos ter um número maior de empresas tentando usar a tecnologia nos problemas né, que a empresa tem que resolver no dia a dia. As empresas que têm maior maturidade nesse processo, eles já vêm usando a tecnologia há algum tempo. Eles entendem como é que a tecnologia funciona e eles entendem quais são os problemas nos quais a tecnologia pode ser aplicada, quais são os problemas nos quais a tecnologia não pode ser aplicada. Nós, na UME, nós estamos num outro estágio, nós estamos nos movendo para um outro estágio. A gente quer dizer o seguinte, tá bom, você vai usar a tecnologia na engenharia. Como é que a gente mede o impacto? Eu consigo dizer que, ó, usando essa tecnologia, a gente se tornou 30% mais produtivo. Nós vamos usar a tecnologia no atendimento. Eu consigo dizer que a gente consegue fazer com o mesmo time de atendimento, dobrar o número de atendimentos? E a qualidade desse atendimento? A qualidade desse atendimento está melhorando ou ela está piorando? Porque se ela estiver piorando, tem um problema. Não? Então, eu digo, um nível de entrada o nível de entrada eu me preocupo com essa tecnologia, ela é uma tecnologia potencialmente disruptiva para o meu negócio. O nível seguinte eu estou experimentando com a tecnologia e eu estou aprendendo onde é que eu uso a tecnologia e onde é que eu não uso a tecnologia. O terceiro nível eu consigo medir o impacto do uso da tecnologia nas várias áreas do meu negócio? Nós na UME, nós estamos entrando nessa terceira etapa, essa terceira fase do processo. No caso da UMI, quais são os resultados que vocês já obtiveram com o investimento nessa tecnologia e com o avanço do trabalho que vocês vêm desenvolvendo? Então, o processo de crédito ele tem várias fases, Pedro. Ele tem o cadastro, ele tem a decisão de crédito, ele tem a compra e depois ele tem um processo de cobrança e de atendimento, né, associado àquela compra, né? No atendimento, a gente automatizou 70%, 80% dos atendimentos, né? E eu estou muito interessado em saber o seguinte: a qualidade do atendimento está se mantendo? Tá? Essa é uma coisa importante para mim. No crédito, a gente toma a decisão de crédito automatizada, mas a gente monitora muito, porque lembra que você mencionou do seguro, né? Como é que eu sei? O que é um bom crédito? Um bom crédito é um crédito que eu concedo, que está dentro das possibilidades do cliente
e que eu recebo aquele crédito de volta, né? Se o Milton e o Bertinho montam uma banca aí fora no estúdio aí, a gente empresta 10 milhões de reais antes do meio-dia. São 11h15 em 45. Crédito é um negócio que é fácil de. Aí. É fácil. Nós estamos emprestando, estamos dando dinheiro aqui, gente. É fácil, mas a questão agora é como é que recebe de volta. E aí vem a questão do crédito justo, do crédito seguro. Então, você tem que ser conservador. Então, atendimento é uma área que a gente usa muito. Na engenharia, a gente usa muito, mas na engenharia é um uso curioso, sabe? Porque o que a aplicação te permite fazer, o que um modelo de linguagem permite você fazer, é produzir um resultado muito, muito, muito rápido, né? Por exemplo, um dos nossos engenheiros produziu uma aplicação de CRM. O varejista, ele está recebendo os clientes, né? Mas ele está preocupado em vender mercadoria, ele está preocupado com o estoque. Mas a informação sobre o cliente, o que o cliente está comprando, o cliente foi na gôndola e não achou um produto, etc., é uma informação valiosíssima, e isso é que diferencia o varejista. E a gente está tentando, né, educar o varejista que, olha, isso é importante. Então, nós vamos desenvolver uma aplicação para você. O engenheiro desenvolver a aplicação em 14 dias, 2 semanas. É inacreditável. É algo que a gente levaria normalmente, assim, 3 meses para fazer. Aí, super legal, tem um piloto. Aí podem me entregar para o varejista? Aí a pessoa de produto vai olhar e falar, mas tem esse problema aqui, tem esse problema aqui. Aí o vice-presidente de engenharia olhou, o Igor olhou e falou assim, deixa eu ver o código. Você quer que eu coloque esse código aí em produção? Não, esse código eu não vou colocar em produção, não. Aí vem, de novo, a supervisão do humano, né? Tá bom, como é que a gente instrui o modelo para ele gerar um código que é mais fácil de entender, é mais fácil de manter, é mais veloz, é mais seguro? Né? Como é que o pessoal de produto modifica o modelo de forma para o modelo atender melhor as necessidades do varejista? Existe um caso de uso particular, tem uma mercadoria particular que tem, né, tem que se tratar a relação com o cliente ali, o CRM, tem que se tratar de uma maneira diferente. Como é que faz? Então, você tem que estar sempre, né, com a supervisão do humano. Né? E o que a gente está tentando entender é quanto que nós estamos ganhando em produtividade quando a gente usa essa ferramenta. Porque olha que negócio que interessante que aconteceu. Eu produzi o código muito rápido. Mas se agora eu tenho que rever esse código e entender esse código está difícil, e eu vou ter que voltar, vou ter que fazer uma interação, eu tenho que voltar atrás, voltar lá no modelo, falar, agora eu quero que você gere esse código de novo, mas eu quero que você ponha um número maior de modo, eu quero que cada função seja menor, para que eu possa entender o que está acontecendo lá dentro. Esse processo de interação, quanto tempo que ele leva? Se começar a demorar muito para me chegar num código que eu falo que é um código seguro, um código bom, talvez fosse melhor eu ter escrito o código antes, eu mesmo. Sabe, assim, existe uma confusão, o pessoal acha que o trabalho de engenharia é código, o trabalho de engenharia é análise, pesquisa, desenho, código e o que a gente chama de debugging. Eu não tenho uma palavra boa em português, mas a gente tem que certificar que o código não tem erro, né? E essa parte de debugging, ela é super envolvente, né? Então, uma das coisas que nós estamos querendo fazer, uma das coisas que eu estou insistindo na engenharia, gente, vamos dar uma parada. Eu quero saber o seguinte, quanto que a gente está ganhando no uso da tecnologia, onde que a tecnologia é mais efetiva, que cuidados que nós temos que tomar? Vamos lá. Hoje, na UMI, qual é o maior desafio de vocês? Escalar o negócio, escalar essa plataforma? Ou, pegando um termo que você acabou de usar aí, usou agora há pouco, manter a qualidade da análise? Eu acho que são as duas coisas. Você é engenheiro, Milton? Não, eu não sou engenheiro, sou jornalista. Você está com a visão muito boa do negócio. São as duas coisas, né? O negócio está crescendo de forma muito acelerada. A gente está fazendo negócio com comerciantes muito grandes. Ontem nós tivemos uma discussão com o CEO. Ele falou assim, o que a gente faz na frente comercial? Né? E ele falou assim, eu estou acelerando. Eu falo, então é melhor a gente se preparar aqui na engenharia, porque a primeira resposta que a gente dá é escala e
estabilidade, né? Eu quero que o meu sistema seja estável. Quando eu falo que a decisão tem que ser tomada em 3 minutos, os clientes não podem chegar lá no ponto de venda, está querendo comprar uma mercadoria, o sistema cai, né? Como assim o sistema cair, né? Quando eu cheguei na empresa, eu falei assim, o sistema não pode cair. Eles fizeram um memezinho assim, ó, o sistema não pode cair, o sistema não pode cair. Eu falei, agora minha reputação vai embora, né? Mas nós estabilizamos o sistema, então estabilidade é muito importante. Se o tráfego está crescendo, como é que a gente faz? A outra coisa é, à medida que a gente se expande, a gente está indo para outros setores da economia, né? Nós estamos muito em eletrodomésticos, nós estamos muito em venda de celular, a gente está né, tá vendo outros setores. Como é que evolui a decisão de crédito? Porque a decisão de crédito ela não é a mesma nos diferentes segmentos, certo? Deixa eu dar um exemplo simples. Se tiver uma loja de variedades, você quer um crédito mais baixo para você comprar o que você precisar de comprar ali naquela loja de variedades, né? Mas se você tiver for comprar uma geladeira, o crédito mais baixo é inútil. Eu preciso de um crédito para comprar a geladeira. Esse crédito ele tem uma natureza diferente, foi uma coisa que a gente. Quer dizer, então, uma das coisas que a UMI tem, quando você pensa no setor de crédito convencional, você vai num grande banco. Os bancos brasileiros são excepcionais, tá? Não estou criticando os bancos, não. Eles têm um modelo de negócio muito bem sucedido, mas é um modelo de negócio antigo, né? Eu digo que é um modelo de negócio do século passado. Você vai num grande banco, você aplica, você pede uma quantidade de dinheiro, né? E o banco aprova ou não. Na UMI, a gente pode te dar dinheiro para você tocar o seu negócio, a gente pode te dar um empréstimo pessoal, a gente pode te dar um empréstimo para você comprar uma geladeira, o que a gente chama de uma super compra, né? Você vai comprar um item de R$ 2.000, R$ 2.500, esse crédito é um crédito maior. Eu posso te dar, no caso de uma operação com celular, por exemplo, eu posso te dar um crédito para você comprar um celular com uma garantia. O que é garantia? A garantia é um locker no celular, tá? Em que, olha, se você não me pagar daqui 30 dias, eu posso bloquear o. A gente não vai, nós somos super cuidadosos, a questão da justiça, a gente vai num processo paulatino, né? A gente negocia com o cliente, né? Fala com o cliente, olha, seu celular vai ficar indisponível por 1 hora esse dia, né? E ali ele fala, não, meu celular não pode ficar indisponível, então eu vou conversar com o atendimento da UMI. Esse é um processo, é um processo muito similar ao processo de alienação fiduciária. Uhum. Não, Mas perfeito. isso mostra que você tem diferentes produtos. Né? Por que diferentes produtos? Porque a necessidade do cliente no ponto de venda varia e a necessidade do cliente varia de um segmento da economia para o outro. Como é que você adapta a decisão de crédito? É um processo de aprendizado. Bertier, entrando agora muito mais na sua própria trajetória profissional. Hoje você está numa equipe de fintech, mas você já esteve numa equipe de big tech, né? Nós estamos falando aqui do Google. Você é um pioneiro no Google aqui no Brasil. Como foi essa transformação e o que da cultura Google você leva para o empreendimento numa fintech? Não, obrigado, Milton. Eu sempre que lembrar que como que eu cheguei no Google. Eu cheguei no Google, eu era um professor universitário, nós fundamos uma empresa de tecnologia, nós criamos um protótipo de tecnologia dentro da universidade, Departamento de Computação, na Universidade Federal de Minas Gerais, e esse protótipo de tecnologia ele foi movido para uma empresa, né, que nós constituímos em 2000, que tinha participação de professores, alunos e da própria universidade. Essa empresa foi adquirida pelo Google. Então, quando a gente chega no Google, o protótipo de tecnologia é um protótipo de busca. A gente chega como uma empresa de busca, chegou no gigante, que era o Google, mas que também era uma empresa de busca, que também tinha nascido dentro da universidade, que também tinha sido fundada por universitários. Então, tinha um match cultural, né, natural. Como é que o Google funciona, né? O Google funciona, a visão dos fundadores é uma visão de longo prazo, né? Então, assim, o que o Google tem? O Google tem usuários. Os usuários usam o produto. Quando eles usam o produto, eu posso veicular propaganda. Como é que eu melhoro a experiência do usuário? Significa o seguinte, o engenheiro ele está preocupado com o usuário. O engenheiro está preocupado com como é que a experiência do usuário melhora, como é que esse usuário tem uma percepção boa do meu produto. O engenheiro não está preocupado
com quanto de dinheiro aquilo vai levar. Essa preocupação ela vem a posteriori. Né? Eu me preocupo com o usuário eu tenho audiência e, eventualmente, eu monetizo essa audiência. Isso parece muito, eu chamo de modelo Rede Globo, né? Pois é, a Rede Globo estava antes do Google. O diretor de telenovela, né? O autor do script da telenovela, das 8h30, ele está preocupado com o seguinte: o telespectador gosta da novela ou não? Ele não está preocupado, ele nem não sabe quanto é que é o 30 segundos de propaganda no horário nobre. Ele não se preocupa com isso. O modelo Google é a mesma coisa. Quando você vem para uma. E aí eu passei tive essa trajetória longa dentro da Google e eu venho para uma fintech, uma startup. A empresa tem 120 pessoas. E numa startup, o pensar é natural. Você tem uma série de problemas, então você está pensando muito no hoje, aqui e agora. Parte da minha contribuição é a gente precisa de ter tempo. Eu estou crescendo na engenharia, eu tenho a missão agora de dobrar a engenharia. A gente precisa de ter fôlego para a gente dedicar parte dos nossos recursos nesse pensar de médio e longo prazo. O que é que o meu usuário precisa? O senhor costuma me perguntar, o que ele vai precisar daqui a 18 meses? Eu falei, faço pergunta difícil, não. Mas esse aqui é o exercício, né? Como é que você faz um investimento de médio e longo prazo com a visão de como é que você melhora a experiência do cliente do crédito, como é que você melhora a experiência do varejista, e não como que você ganha dinheiro hoje, aqui e agora. Eu acho que, E isso, acho que esse é o que mais assim, o que mais está latente para mim. Tem a experiência de engenharia, né? Como é que você monta times de engenharia que são leves e rápidos? Como é que você monta uma estrutura de engenharia que não tem uma organização hierárquica, que as coisas, né? Que você consiga mudar de direção muito rapidamente, né? Então, tem um pensar que você tem que incutir no engenheiro, né? Para que isso aconteça. Né? Essa é parte do meu trabalho. eh, olhando ainda para as questões da UME, o que que você até falou aí, né? Alguém perguntou como é que vai ser daqui tantos meses, ou seja, lá daqui quanto tempo. Eh, Vocês pretendem lançar novidades aí para gerar mais acesso a crédito? O que que vocês estão programando ali para frente para melhor atender esse cliente, para tornar esse serviço ainda mais amplo? Um jeito de você pensar a área de crédito, homem, é que, o Milton, é que o futuro do crédito não está mais nos bancos, pelo menos essa é a nossa crença, tá? Ele está nas empresas que têm relacionamento direto com o consumidor. Ele tá com o varejista, né? O varejista é que sabe, né, quantas vezes o cliente vem na loja. O varejista é que sabe o que o cliente prefere comprar. O varejista é que tem um entendimento mais preciso da capacidade de pagamento de um dado cliente. E o que a UME está tentando fazer, né? O que a gente pensa assim, tá, como é que a gente ajuda esse varejista? Então, eu te dei um exemplo de um produto que nós desenvolvemos recentemente, num prazo muito curto, é um produto de CRM, né? Que facilite com que o varejista se comunique com o cliente do crédito, que o varejista tenha uma ideia melhor de, né, quem que está entrando na loja, quem está comprando o quê. É, os produtos que a gente vai desenvolver, quando eu estava na Google, a gente tinha um dizer que parecia que era coisa de marketing, que era o seguinte: follow the user. All else is a consequence. Quer dizer, em português, siga o usuário. O resto é consequência. E aqui é a mesma coisa. A gente tem que seguir os clientes, a gente tem que seguir os varejistas. O que o varejista precisa? E aí a gente vai desenvolver o produto, a gente vai tentar desenvolver o produto que atende a necessidade do varejista. Isso serve, para fechar aqui essa nossa conversa, de uma recomendação, independentemente da área em que aquela pessoa que esteja nos acompanhando agora esteja disposta a encarar esse mundo do empreendedorismo, possa fazer, quer dizer, esse conselho do siga o usuário ou siga o cliente, é a melhor recomendação para qualquer ação que as pessoas pretendam adotar a partir de agora? Ou você quer acrescentar mais alguma coisa?
Ô, Milton, eu acho que você está me lembrando o pai da minha mulher, que ele me fazia. Ele é um comerciante muito bem sucedido, ele me fazia essa pergunta, né? É, é, eu acho que você está querendo empreender, como é que as coisas começam, né? Assim, pelo menos nos casos que a gente sabe que teve sucesso, que teve uma chance muito boa de sucesso. Então, eu gosto muito, a pessoa que a gente mais admira na área de produto é o Steve Jobs, que infelizmente não está mais entre nós. Mas como é que começa a história do iPod? A história do iPod começa. O Steve Jobs era apaixonado por música, né? Gostava de ouvir música. Você lembra daqueles gravadores pequenos com fita cassete 3,5? Sim, 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 sim. Você lembra o que acontecia? A gente andava com aquele negocinho pequenininho no bolso, aí a fita enrolava, a gente tinha que tirar aquela fita menor, aí vinha com caneta, né? Às vezes a gente cortava a fita e emendava com durex. É que trem não cabia no bolso, né? O Isso. Steve Jobs falou assim, tá tudo errado. Eu não consigo escutar música, eu não consigo ter a minha experiência quando eu estou me movimentando. Né? Se eu estou na caminhada, eu vou lá pro parque, eu tô caminhando com. A gente não consegue ter a experiência, né? Que dispositivo que a gente precisa? É isso. Então, o sujeito tem um problema, ele tem uma angústia e ele se lança procurando uma solução. A solução apareceria muitos anos mais tarde na forma do iPod. Né? Então, o minha, né, o minha sugestão, né, para os jovens, para os que estão pensando em empreender, é isso, sabe? O que te incomoda? Qual o problema que você gostaria de resolver? Por que você gostaria de resolver esse problema? E não pensar no negócio, como é que o negócio vai crescer, isso vem depois, né? Você vai criar uma solução para aquele caso de uso. Se a solução for boa, as pessoas vão adotar a solução, o resto é consequência. Perfeito. A gente fala sempre assim, né? Tem uma tendência a dar sugestão para aquele jovem que quer empreender. Na verdade, essa é uma sugestão para todos aqueles que querem empreender, independentemente da idade que tenham nesse momento, porque para boas ideias, o mercado sempre está cheio, independentemente da sua idade. Então, siga sempre em frente. Bertier Ribeiro Neto, quero agradecer a sua gentileza de compartilhar essa experiência que você desenvolveu ao longo da sua carreira. Muito obrigado e que a gente tenha novas oportunidades aí para ensinar as pessoas que estão nos acompanhando aqui no mundo corporativo. Até mais. Eu que agradeço. Milton, obrigado. Muito obrigado. Bertier Ribeiro Neto, CTO da UMI, que é uma fintech que atua na área do crédito, conversou com você aqui no Mundo Corporativo. A entrevista completa em vídeo você tem à sua disposição no canal da CBN no YouTube, lá no meu blog, miltonjung.com.br. Jung você escreve com Jung. Você tem os destaques desta conversa, o vídeo e também o espaço para deixar a sua opinião e outras sugestões. Você também ouve no Spotify ou em qualquer podcast aí mais próximo do seu celular. O Mundo Corporativo contou com as colaborações do Carlos Greco, da Letícia Valente, da Débora Gonçalves, da Priscila Gubiotti e do Rafael Furugem. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Mundo Corporativo, com Milton Jung.